E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do cenário político do país. Eu converso com o Rafael Cortes, que é sócio e cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Rafael, vamos começar falando, são tantos temas aí do cenário político, vamos começar falando de bolsonarismo, né? Bolsonaro fez uma manifestação na semana passada no Rio de Janeiro, não teve a mesma adesão de eventos anteriores, teve uma participação de governadores, Tarcísio foi mais firme, mais enfático, inclusive nas críticas à inflação, ao aumento de preços, se bate muito na questão da anistia. Como é que você vê hoje a posição da direita? Porque mesmo com o Tarcísio tendo essa participação forte, Bolsonaro ainda insiste na anistia e ainda não quer indicar um possível candidato às eleições do ano que vem. E provavelmente nem indicará, pelo menos aonde o horizonte alcança, Denise. E, de fato, o bolsonarismo e a direita está presa pela estratégia da luta política que o ex-presidente enfrenta para tentar minimizar ou, de alguma maneira, influenciar a sua batalha jurídica, né? Então ele é um líder, o principal nome da oposição, mas que de alguma maneira está travado por um problema legal e tem tudo para enfrentar uma longa batalha jurídica. Enquanto isso, trava, seja o discurso da direita, no sentido de trazer uma pauta que é mais favorável para dar sinalizações ao eleitorado que não seja tanto ligado ao destino jurídico do ex-presidente, seja do ponto de vista de formação de novas lideranças. Acho que o destaque desse encontro que você mencionou é a própria participação do governador de São Paulo, Tarcísio, que fez acenos relevantes para uma parte dessa base de apoio à direita e ao bolsonarismo em particular. Inclusive, junto à direita, ele é o melhor cotado nas pesquisas que a gente tem visto, né? Então, potencialmente, ele poderia ser candidato. E tem essa questão da anistia. Sócrates Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, até ameaçou fazer uma blindagem, um bloqueio das pautas, se não fosse votado em urgência esse projeto. Hugo Mota, presidente da Câmara, pretende criar uma comissão especial, ganha tempo e se discute melhor esse assunto. Seria um ritual mais normal, né, dada a gravidade disso, as mudanças que exigiria. Então, é essa a expectativa. Agora, você acha que haveria quórum para aprovação? Acho que talvez no curto prazo ainda não, mas há uma chance de que isso ocorra. E acho que não é por um acaso que o Hugo Mota, presidente da Câmara, está tentando controlar um pouco o ritmo desse processo para ver se vai deixando de lado esse tema. Talvez pensando numa ideia que assim que o Bolsonaro eventualmente for condenado ou tivermos novas ações no âmbito judicial, que isso perca ainda mais força. Então acho que a estratégia daquelas forças que não podem simplesmente deixar de lado a pressão de uma parte da oposição, do PL em particular, é justamente tentar, entre aspas, empurrar com a barriga para ver se o tema vai perdendo força. Mas acho que ainda está no plano da viabilidade política, sim. Na Câmara, no Senado é um pouco mais complicado. Agora, em meio a tudo isso, teve a situação de Eduardo Bolsonaro, que avisou que iria pedir licença para ficar nos Estados Unidos, para de lá lutar por justiça, tentar conseguir o apoio de Trump contra Alexandre de Moraes, criar um ambiente para anistia do que ele chama de reféns do 8 de janeiro, só que até agora ele não pediu licença e tem algumas umas condições específicas para você se licenciar. Não pode dizer simplesmente vou para os Estados Unidos. Certamente, acho que o mandato está em alguma medida em risco caso ele prossiga com essa estratégia política, que ainda obviamente não está bem claro, que muito provavelmente não é simplesmente o objetivo declarado, né? Eu acho que tem ali algum jogo pensando mais à frente do que só essa agenda de curto prazo, assim, de tentar criar um ambiente. Acho que no fundo é tentar o bolsonarismo ser a força mais relevante em 26, se não na figura do pai, do ex-presidente Bolsonaro, mas eventualmente um nome da família. E por que essa ligação com Trump é importante? Para tentar de alguma maneira transferir o prestígio que o Trump tem junto a setores da direita para esse núcleo familiar do bolsonarismo, dado que vai ter concorrência. A gente não sabe o tamanho dessa concorrência, mas é pouco provável que sem o presidente Bolsonaro sendo o candidato formal da direita, que se consiga uma união, dado a diversidade de discursos de apoio e de lideranças, que orbitaram em torno do ex-presidente. Pode haver até alguma participação de Elon Musk através de redes sociais, como ele já fez em outros países, mas não de Trump
Trump diretamente. Agora, há uma outra mobilização política também, que é a possibilidade de criação de uma superfederação PP União Brasil, que poderia ser liderada por Arthur Lira. O grupo teria 109 deputados, portanto, ultrapassando o PL, que é a maior bancada. Você acha que vinga essa federação? Tem tudo para ser. O desenho é que vingue. Por quê? Porque a gente aí não é nem tanto uma questão só ideológica, acho que ideologia é secundário, mas é tentar ficar partido maior para enfrentar essa concorrência grande. A gente tem um PL muito robusto, ocupando um lugar importante na direita, é o partido do ex-presidente Bolsonaro e, portanto, tem um ativo diferente, por exemplo, de PP e União em Brasil. À frente, daria um pouco de mais musculatura para tentar se posicionar melhor em 2026. Por quê? Porque uma série de regras estão mudando, então está ficando mais apertado, está mais difícil. A gente vai ter muita fusão partidária porque os partidos menores tendem a perder relevância. A gente já está assistindo isso, agora é um passo importante para, digamos, a direita não bolsonarista ter relevância lá em 2026. E a questão da articulação política do governo. Foi aprovado finalmente o orçamento, vai ter o custo da liberação de emendas que estavam represadas no ano passado, a previsão de mais de 50 bilhões para este ano, e ocorreu essa votação com urgência agora, né, já atrasada, uma urgência muito atrasada, mas também depois da definição das comissões e que o PT ficou meio de lado, né? Ele até conseguiu segurar algumas que eram importantes, mas agora grande força é PL. Grande força é a PL, a centro-direita como um todo. O orçamento é aquilo, né? Eles estavam esperando algumas travas serem resolvidas, a questão das emendas do ponto de vista do judicial, o Supremo Tribunal Federal queria alguns condicionantes, teve esse novo projeto para reaproveitar, entre aspas, gastos e para executar esses gastos, digamos, é o preço que os parlamentares colocaram no governo, para o governo ter minimamente o que fazer, né, organizar os gastos públicos em 2025 e vai dar o tom do restante do ano. Qualquer que seja a matéria que o governo queira aprovar, vai ter um preço salgado, dado que a popularidade está em baixa e a rivalidade eleitoral é crescente. E tem a questão da reforma ministerial também. Gleisi Hoffmann já participou diretamente das negociações para a votação do orçamento, que poderia ficar só para abril, porque o Hugo Mota vai viajar e também o presidente do Senado. Você vê por aí algum sinal positivo ou é a questão da barganha mesmo? Eu acho que o principal foi resolver esses problemas relativos a fluxo de gasto público que estavam travados, pensando nas emendas, seja pelo judiciário, seja por um problema político. O que acho que o presidente pensou em termos de articulação política, eu preciso recuperar a popularidade, colocou nomes de confiança para que nesse processo de recuperação de popularidade ele tenha alguma chance de atrair nomes importantes da centro-direita. Acho que o raciocínio foi, não importa o nome que eu coloque nesse momento, se a minha popularidade não melhorar, não veria esse apoio da centro-direita. Então, acho que ele inverteu um pouco a expectativa de que a gente tinha de que se aproximasse da centro-direita. Acho que ele resolveu primeiro aumentar a popularidade para depois ter condições melhores de barganha. Resta saber se vai aumentar a popularidade, dado aí alguns desafios no plano econômico. E a reforma tende a se arrastar, então pode vir mais novidade ainda. Se a centro-direita arrastou o orçamento, por que eventualmente não arrastaria, por exemplo, o projeto de tributação da renda? Então, postergando no tempo, que de fato tem esse ganho de popularidade que o governo espera com essa medida. Vai saber quando que isso vai ser aprovado? Final do semestre? Vai ficar só para o segundo semestre? Enquanto isso, o governo vai precisar caminhar em outras direções para pelo menos tentar estancar a sua popularidade. O presidente Lula não virar um presidente do tipo pato manco, ou seja, perde popularidade antes da eleição e aí já tem dificuldade de colocar uma coalizão de pé. Exatamente, conseguir se reabilitar para poder ser candidato ou indicar alguém para 2026. Eu agradeço muito a presença do Rafael Cortes, que é sócio e cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite.